Bom, então, uma pequena revisão, assim, rapidinho. A gente, no primeiro módulo, falou sobre como é que a nossa mente é entendida a partir da perspectiva yógica e ayurvédica, a questão dos canais. Deu uma pincelada em relação à questão das tribunas, que hoje a gente vai falar mais. Falamos sobre o nosso corpo, em termos de quais são os tipos de corpos que abrigam a gente deu uma pincelada nisso também. A gente falou um pouco sobre o que fica sendo o nosso panorama mental. A gente chegou a citar qual era a diferença disso do Nadi. Falou dos elementais, dos nossos espaços, a questão da convivência, como as mentes se relacionam. E mudamos de página e falamos também um pouco sobre a estrutura cósmica e tal, sobre como isso é percebido dentro da cultura védica. E aí falamos do Purusha, da Prakriti, como é que isso vai desenrolando em Mahata, etc. Hoje a gente vai elaborar mais um pouco sobre essa coisa que a gente chegou a citar. Mas, antes de tudo, eu queria falar um pouquinho sobre uns conceitos que vão ser importantes hoje, que normalmente são traduzidos como os 5 elementos. Eu acho essa tradução muito arriscada e eu prefiro dizer os princípios da matéria, tá? Bom, então olha só. Quando isso daqui, o Purusha e a Prakriti, entram em consonância e o universo se manifesta, a gente vai ter a primeira expressão disso, que é a noção de disponibilidade, onde as coisas podem se manifestar. Isso daqui já é matéria, tá? O Akash, que é normalmente traduzido como éter, ele já é matéria sutil e ele ressoa, ele é som. Quando esse Akash ele entra em movimento, por que ele entra em movimento ainda não é muito uma questão, mas ele entra, ele começa a gerar Vayu, que é o princípio do deslocamento, o princípio de que você sai de A e vai para B e você continua sendo a mesma coisa. Depois disso, esse ar ele começa a se atritar e gerar calor. Esse calor ele é o princípio da transformação que transforma A em B. Já não é mais transportando A de um lado para o outro, chegando em A, ele vai para B e aqui a gente vai chamar isso de Agni. Depois, o Agni sempre transforma as coisas. Tudo que era A vira B, ou seja, tudo que era leve, sutil e não sei o que, começa a fluir e virar o que a gente chama de Jala, onde o princípio de que era para cima e era sutil se transforma em um princípio para baixo e mais denso. Essa Jala, ou A, mas eu acho melhor chamar de Jala por enquanto, ela tem a característica de que ela é muito nutritiva. Só que ela é já matéria densa, só que sem estabilidade. E no final, você tem a matéria densa com estabilidade, que é o Prithvi. Então, muito mais do que pensar isso daqui como éter ou espaço, ar ou movimento, fogo ou calor, água ou liquidez e terra ou solidez, a gente vai olhar isso como princípio, tá? Então, por exemplo, um carro em movimento tem vaio, mas um carro parado não tem vaio, num certo sentido, que é que você não vê o movimento nele. Se dentro do carro está esquentando, aquilo ali tem Agni. Se está esfriando, está com pouco Agni. Se você tem alguma coisa ali que tem
um princípio de que ele tem estabilidade, ele tem forma, mas ele não tem estabilidade, ele é Jala. Então, por exemplo, no nosso sangue, o que... Shanti.